Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje é tão curto e ao mesmo tempo tão surpreendente. Primeiro diz que Jesus voltou para casa com os discípulos e que de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. E que quando os parentes de Jesus souberam disso, saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Isto nos faz pensar que Jesus nos disse em diversas ocasiões que quem o seguir sofrerá incompreensão por parte de muitos e inclusive dos próprios parentes. Na última das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem e injuriarem e proscreverem o vosso nome como maldito por causa do Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, anunciou Jesus, nem o servo mais do que o seu senhor. Se ao amo da casa o chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. E São Paulo prevenia assim o seu discípulo Timóteo: todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. A perseguição, porém, não quer dizer desgraça, mas bem-aventurança, alegria e felicidade, porque é o selo da autenticidade no seguimento de Cristo. Significa que as pessoas e as obras vão por bom caminho e, por isso, não devem tirar-nos a paz nem surpreender-nos. Se alguma vez o Senhor permite que sintamos a dor da perseguição aberta, a calúnia, a difamação, ou essa outra mais disfarçada que emprega como armas a ironia, empenhada em ridicularizar os valores cristãos, ou a pressão do ambiente concentrada em amedrontar os que se atrevem a defender uma visão cristã da vida e em desprestigiá-los perante a opinião pública, devemos saber que é uma ocasião permitida por Deus para que obtenhamos muitos frutos, como dizia um mártir enquanto se dirigia para a morte, abre aspas, onde maior é o trabalho, maior é o lucro, fecha aspas, Santo Inácio de Antioquia. Deveremos, nesses casos, agradecer ao Senhor a confiança que depositou em nós ao considerar-nos capazes de sofrer um pouco por Ele. E imitaremos os apóstolos, ainda que em ponto muito pequeno, quando depois de terem sido açoitados por pregarem publicamente a Boa Nova, saíram alegres do Sinédrio por terem sido dignos de padecer ultrajes pelo nome de Jesus. Não se calaram no seu apostolado, antes anunciavam Jesus com mais fervor e alegria, lembrando-se certamente das palavras do Senhor, abre aspas, alegrai-vos naquele dia e regozijai-vos, pois será grande a vossa recompensa no céu. Fecha aspas. É difícil, talvez impossível, ser bom cristão e não entrar em choque com um ambiente egoísta, comodista e paganizado. O Senhor nos ajudará a tirar frutos abundantes dessas situações. Quando São Paulo chegou a Roma, os judeus que ali viviam diziam da igreja nascente, abre aspas, sabemos que sofre perseguição por toda a parte, fecha aspas. Depois de 20 séculos, vemos que a situação não mudou, ainda que tenham cessado as perseguições abertas. São cada vez mais os ambientes em que se qualificam de fanáticos, ultrapassados, conservadores,
os que simplesmente querem viver a fé e seguir os princípios morais, tal como a Igreja nos ensina. Contrapõe a ciência com a fé, o progresso da civilização com a doutrina imutável de Cristo. Devemos tirar muito fruto das contradições. Como dizia São José Maria, abre aspas, tinha-se desencadeado a perseguição violenta, fazendo referência à Guerra Civil Espanhola, onde houve uma perseguição terrível contra os católicos. Bastava encontrarem um sinal religioso para prenderem e executarem as pessoas. E aquele sacerdote rezava: Jesus, que cada incêndio sacrílego, foram queimadas muitas igrejas, aumente o meu incêndio de amor e reparação. Fecha aspas. Tanto agora como nesses momentos difíceis que, sem serem habituais, podem, no entanto, apresentar-se na nossa vida, sempre nos fará muito bem meditar aquelas palavras pacientes e serenas de São Pedro dirigidas aos cristãos à primeira hora, quando padeciam calúnias e perseguição, abre aspas. É preferível, caso Deus assim o queira, padecer fazendo bem a padecer fazendo mal, fecha aspas. Que a incompreensão sofrida por Cristo e estas palavras sejam um grande consolo para toda a incompreensão que sofremos na nossa vida por seguir nosso Senhor. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.